Fala galera, estou fazendo esse vídeo para a gente corrigir aí as questões de filosofia helenística. Então vamos lá, mesmo esquema. Vou deixar as questões na descrição do vídeo e para vocês irem acompanhando comigo. São só 3, vai ser rapidinho, vamos lá. Questão 1 aí do Enem de 2016. Pirro afirma que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade. Então, vou continuar, depois eu comento, né? Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Certo, o Pirro, gente, é o fundador aí do ceticismo, né? Ceticismo pirrônico ou pirronismo, que diz que a gente é incapaz de alcançar a verdade. Então por isso que ele está dizendo sobre nobre e vergonhoso, justo ou injusto, né? Como se a gente fosse incapaz de definir o que é justo e o que é injusto, né? Há sempre duas versões ali e fica difícil da gente apontar de qual delas é a verdade, né? Então, já que eu não posso apontar a verdade, o que é justo, o que é injusto, né? Eu tenho que seguir aí a lei e o costume, né? Geralmente quem é cético acaba sendo conservador, né? Não quer fazer nenhuma política racional de mudar muitas coisas, né? E já misturando no termo da política. Já que eu não posso apontar a verdade, então eu vou seguir o costume. Então, nada sendo mais isto do que aquilo, né? Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Beleza, então Pirro, já sabem que é do ceticismo. Então vamos lá, o ceticismo, fala na questão também, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por a. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Não, isso é o cinismo, né? B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz. Não. Talvez aí isso aí está mais ligado ao epicurismo, né? Que é uma filosofia hedonista que busca o prazer, né? Mas com aquelas condições que a gente já viu nas aulas. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Essa é a correta, alternativa C. A D é aceitar determinismo e esperança e agir de forma virtuosa. Não, a correta então da 1 é a alternativa C. O ceticismo então fala da nossa impossibilidade de obter certeza. Beleza. Questão 2, também do Enem, 2014. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não são satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Então, fala do Epicuro, a gente viu essa frase aí no começo. Fechou aqui. Essa frase aí na aula, não foi no começo, a gente viu essa frase na aula do Epicuro, que ele diz que a gente deve buscar o prazer, mas um prazer moderado, né? Porque tem desejos que não são naturais e nem necessários, e aí se a gente não realiza esses desejos que não são nem naturais nem necessários, a gente acaba ficando triste por não conseguir satisfazer esses direitos. Mas como não são nem naturais e nem necessários, a gente não deve buscar por eles, segundo Epicuro. A correta, então, é a primeira aí de cara. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Né? É isso que a obra filosófica de Epicuro tenta mostrar pra gente. E vamos para a última. UEM, 2008. UEM é a Universidade Estadual do Maringá, se eu não me engano. Maringá. Fica no estado do Paraná, lá no sul. O período helenístico inicia-se com a conquista macedônica das cidades-estado gregas. Isso. As correntes filosóficas desse período surgem como tentativas de remediar os sofrimentos da condição humana individual. O epicurismo ensinando que o prazer é o sentido da vida. O estoicismo instruindo a suportar com a mesma firmeza de caráter os acontecimentos bons e maus, não se deixar afetar, né? O ceticismo de Pirro
orientando a suspender os julgamentos sobre os fenômenos. Sobre essas correntes filosóficas, assinalo o que for correto. Então aqui tudo que for correto é para colocar um X, marcar de alguma forma aí, como vocês preferirem. E o que não for correto não marca nada. No texto ele só não falou do cinismo, mas beleza. Vamos lá, primeira. Os estoicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso governado por uma razão universal, afirmaram que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a natureza e a razão. Correta. Essa ideia, gente, de cosmo harmonioso, né, que a gente viu com Aristóteles, né, os gregos, de modo geral, pensavam dessa forma, tá? Do cosmo harmonioso, cada um tinha uma função, né, dentro dessa razão universal que dá sentido às coisas, né? E está correto, os históricos diziam que a gente tem que sim compreender essa razão universal, essa lei da natureza, compreender e aceitar que a gente não consegue mudá-la, né? Segunda, conforme a moral estoica, nossos juízos e paixões dependem de nós, e a importância das coisas provém da opinião que delas temos. Sim, está correta também. Eles querem, os juízos e as paixões dependem de nós, e a gente deve controlar essas paixões, né? Que é o que eu falei para vocês aí de apatia, né? Apatia de patos, de paixão, e A na frente nega, né? Apatia, controle das paixões, que a paixão perturba o espírito. Está correta. Terceira, para o epicurismo, a felicidade é o prazer, certo? Mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. Certo, é o prazer moderado dele. Também está certo. Agora é a quarta. Para Epicuro, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto vivemos, e quando ela nos sobrevém, somos nós que deixamos de ser. Exatamente, eu falei isso na aula, né? Quando eu estou, ela não está, quando ela está, eu não estou, né? Sobre a morte. Correto. Então até agora todas estão corretas. A última, o ceticismo de Pirro sustentou o quê? Porque todas as opiniões são igualmente válidas e nossas sensações não são verdadeiras nem falsas, nada se deve afirmar com certeza absoluta. E da suspensão do juízo advém a paz e a tranquilidade da alma, a ataraxia, que a gente viu. Correto também. Todas estão corretas. Todas. Então a 1, qual que era mesmo? A 1 é a C, a 2 é a A, e a 3 todas estão certas. Então é isso aí. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim aí, a gente vai se falando. Valeu!